gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e não é inscrito, já se inscreve. Vou deixar a rede social na descrição ou aqui no cantinho mesmo no vídeo. Então já vai lá, deixa o seu like e bora começar o caso bizarro de hoje. Robert Joseph Long, também conhecido como Bob Joy Long. Ele nasceu no dia 14 de outubro de 1953 em Kenova, West Virginia. Ele era filho de Joy e Loella Long. Seus pais não permaneceram juntos por muito tempo. Quando ele tinha em torno de 2 anos de idade, seus pais se separaram e Bob passou a morar com a sua mãe na Flórida. A infância e adolescência de Bob foi um pouco conturbada, já passando pelo divórcio de seus pais com pouca idade. No ano de 1957, com 4 anos de idade, Bob se afogou na praia. No ano seguinte, em 1958, ele caiu de um balanço onde teve alguns ferimentos na sua cabeça. No ano de 1959, Bob estava andando de bicicleta e acabou batendo em um carro que estava estacionado. Em 1960, com 7 anos, ele sofreu novamente um acidente onde teve alguns ferimentos na sua cabeça. Nessa ocasião, Bob estava andando de pônei e acabou caindo. Esse acidente foi o pior entre os outros, tendo em vista que Bob desenvolveu tonturas e náuseas pelas semanas seguintes ao acidente. Anos mais tarde, Joey culpou sua mãe pelo primeiro incidente ocorrido com ele, alegando que a sua mãe passava mais tempo olhando para homens e conversando do que prestando atenção no seu próprio filho. Bob passou a nutrir uma raiva e um ódio pelas mulheres, principalmente pela sua própria mãe. Loella trabalhava em um bar e usava roupas com bastante decote e por muitas vezes trazia homens para dentro de casa, onde ele dividia a cama com a própria mãe até os seus 13 anos de idade. Por volta dos 13 e 16 anos de idade, Bob estava passando pela puberdade, onde começou a desenvolver seios e descobriu que tinha um distúrbio genético chamado Síndrome de Klinefelter. É uma condição caracterizada por um erro genético, ocorrendo na presença de um cromossomo X extra no homem. O seu corpo não produzia a quantidade necessária de testosterona, porém produzia uma quantidade de estrogênio, levando ao desenvolvimento dos seios. Essa doença ela não é identificada até a puberdade, é considerada rara e não tem cura, apenas tratamentos. Devido à doença que tinha, começou a sofrer bullying na escola, tendo vezes que era agredido, virando piada entre os colegas de escola. Então ele passou por uma cirurgia para remover o excesso dos seios, retirando em torno de 6 quilos mais ou menos. Quando tinha por volta de 13 anos, ele conheceu uma moça chamada Cynthia Brown. E um tempo depois começaram a namorar e no ano de 1974 eles se casaram. E depois de algum tempo já tiveram filhos. Eles tiveram 2 filhos. No ano de 1974, Bob sofreu um acidente grave. Ele foi atropelado enquanto andava de moto. Acabou ficando hospitalizado por várias semanas até receber alta. De acordo com a Cynthia, Bob apresentou grandes mudanças no seu humor, apesar de ter sido considerado uma pessoa sem muita paciência. Agora ele se tornou uma pessoa totalmente agressiva fisicamente com a esposa, que era ameaçada a não contar para ninguém sobre a violência que sofria dentro de casa pelo marido, e também ele se tornou impaciente com seus filhos, além de desenvolver uma obsessão por sexo. No ano de 1980, Cynthia se divorciou de Bob e ficou com a guarda dos 2 filhos. Após a separação, Bob passou a morar com uma amiga chamada Sharon Richards. E um tempo depois, Sharon o acusou de estupro e agressão, porém não tinha muitas provas para que o Bob fosse preso. Sendo assim, no ano de 1984 ele foi absolvido. Durante os anos de 1981 e 1984, Bob se tornou um estuprador em série. Procurava em anúncios casas com placa de vende-se. Quando percebia que as mulheres estavam sozinhas, ele entrava na casa com uma faca, as ameaçava, amarrava as vítimas, roubava a casa, pegava tudo que ele conseguia pegar e depois as abusava. A polícia declarou que nesse período ele fez em torno de 50 vítimas. Em 1953, Bob foi acusado de enviar cartas e fotos inapropriadas para uma garota de apenas 12 anos na Flórida. Ele foi declarado culpado, passando 2 dias preso e 6 meses em liberdade condicional. No ano de 1984, Bob se mudou de Miami para Tampa, em seu Dodge Magnum marrom 1978. Ele dirigia sempre por Nebraska Avenue em Tampa, lugar onde havia muitos bares e clubes, com uma grande frequência de profissionais do sexo. Sua primeira vítima
vítima foi Erdis Wick, uma jovem de 20 anos que trabalhava como prostituta. Após ser violentada, ele a estrangulou e a deixou em uma zona rural do sul de Hillsborough, na Flórida. Seus restos mortais foram encontrados no dia 22 de novembro de 1984. Porém, estima-se que sua morte ocorreu em 27 de março de 1984. Andian T. Lana Long, também como era chamada, Lana Long, foi a sua segunda vítima. Ela tinha 19 anos. Lana trabalhava na boate Sly Fox Lounge de Nebraska como dançarina. Porém, em algum determinado momento, ela deixou esse emprego para estudar arte e cinema na University of South da Flórida. Em 13 de maio de 1984, Bob avistou Lana e parou o carro e ofereceu uma carona, e a jovem aceitou. Logo, Bob desviou da estrada que seguia e sacou sua faca. Ambos entraram em uma luta, porém Bob conseguiu a dominar e amarrar. Após o fato de Bob seguir para uma estrada remota, onde ele a violentou e a estrangulou, ele deixou o corpo dela de bruços amarrado com o braço para trás. Deixou a Lana nua e com a corda amarrada em seu pescoço. Foi a primeira vítima a ser encontrada. Michelle Denise Sims era uma jovem de 22 anos que trabalhava como recepcionista, mas também fazia trabalhos sexuais. Ela era uma ex-concorrente de beleza da Califórnia. No dia 27 de maio, Bob atraiu Michelle para seu carro, onde a espancou, abusou e por fim cortou a sua garganta. Michelle lutou muito pela sua vida. Infelizmente, não conseguiu escapar de Bob. Seu corpo foi descartado em um parque. Linda Nuttall tinha 33 anos na época do ocorrido. Em maio de 1984, ela e seu marido Kevin colocaram um anúncio em um jornal para vender alguns imóveis, e Bob respondeu positivamente o anúncio e foi à casa do casal. Linda estava sozinha. Ele a abusou dela enquanto ela estava com seus filhos em outro cômodo da casa. Depois a deixou e foi embora da casa. Os detetives fizeram uma conexão no caso de Michelle e Lana Long, pois ambas as vítimas tinham uma fibra vermelha de nylon em seus corpos. Elizabeth Lodenbeck era uma jovem de 22 anos que trabalhava na Astra em Oldsmar como operária da fábrica. Ela era uma grande fã de música, tinha facilidade em fazer amizade apesar de ser tímida. Elizabeth cresceu em Linville City, Indiana, porém mudou com a sua mãe e seus dois irmãos para a Flórida 2 anos antes de ter sido assassinada. Elizabeth não tinha antecedentes criminais e não era conhecida por ter nenhuma ligação com a indústria do sexo. Provavelmente ela foi vítima da oportunidade quando encontrou Bob. Bob a sequestrou perto de sua casa no dia 22 de junho, abusou dela 2 vezes e por fim assassinou. Deixou seu corpo completamente vestido em um laranjal. Bob ainda roubou seus cartões e retirou dinheiro dos caixas eletrônicos. Quando saiu a análise forense, foi confirmado que esses assassinatos estavam todos conectados, pois nas vítimas, Michelle e Elizabeth, também na Lana Long, havia pequenas fibras de nylon vermelha, provavelmente do carpete do carro de Bob. Victoria Mary, conhecida como Vicky, tinha 21 anos e trabalhava em uma cafeteria. Seu chefe notou sua ausência, algo fora do comum, e relatou o desaparecimento. Vicky havia comprado uma passagem para o dia 5 de outubro de 1984, onde planejava voltar para sua cidade de nascimento para se tornar paramédica. Desapareceu no dia 7 de setembro de 1984, porém seu corpo apenas foi encontrado no dia 16 de outubro do mesmo ano. Ela foi assassinada igual às outras vítimas. Chanel Devama Williams tinha 18 anos na época e fazia trabalhos sexuais. Ela foi sequestrada na estrada de Nebraska no dia 30 de setembro, que era no domingo. Chanel tinha se mudado para Tampa apenas um mês antes de seu assassinato. Chanel foi a única vítima negra de Bob e a única vítima baleada na cabeça e no pescoço. Seu corpo foi encontrado no dia 7 de outubro de 1984, nu e as suas roupas ao seu lado. Também tinha a presença do fio vermelho de nylon em seu corpo. Os policiais encontraram em seu corpo amostras de pelos pubianos caucasianos e sêmen. Bob disse aos policiais que mudou o método para matar Chanel, pois o seu modo de agir foi com muita coragem para enfrentá-lo, já que ela tinha um corpo atlético e forte. Karen Beth Gisfriend tinha 28 anos, nasceu em Pittsburgh, porém se mudou para Tampa. Relatos dizem que Karen fazia utilização de entorpecentes e também trabalhava com prostituição. Karen tinha uma filha de 6 anos quando faleceu. Karen foi encontrada no dia 14 de outubro estrangulada em um laranjal no nordeste de Hillsborough, 7 horas depois de ter sido vista pela última vez na calçada da Avenida N de Nebraska. Seu corpo foi descoberto apenas uma semana depois que a polícia encontrou Chanel.
2 dias depois, o gabinete do xerife do condado de Hillsborough divulgou um comunicado à imprensa ligando os 2 assassinatos. Kimberly Kai Hopes tinha 22 anos, morava em um bairro de Sulphur Springs, em Tampa. Também trabalhava com prostituição e tinha o uso de entorpecentes. A última vez que avistaram Kimberly, ela estava andando com várias mulheres que também se prostituíam, perto de Nebraska. Seu corpo foi encontrado no dia 31 de outubro numa parte isolada da 301 norte de Tampa. Ela foi assassinada do mesmo modo que as outras demais vítimas. Lisa McVeary tinha 17 anos quando o crime ocorreu. Teve uma infância muito difícil, passando a morar em um orfanato dos 2 aos 7 anos de idade, até voltar aos cuidados de sua mãe, que fazia a utilização de entorpecentes, chegando a ficar dias ou até meses desaparecida. Lisa já morou em lugares negligentes, como carro, acampamentos, prédios abandonados. Depois de tanto tempo vivendo nessas condições, sua mãe a enviou para morar com a sua avó em Tampa. Quando Lisa tinha apenas 13 anos, ela começou a ser abusada pelo namorado da sua avó, que tinha 50 anos de idade. Ele morava na mesma casa. Noite após noite, ele visitava o seu quarto e ameaçava com uma arma na sua cabeça, para que nunca contasse a ninguém o que ele fazia. A sua própria avó sabia dos abusos cometidos pelo seu namorado e não fazia nada. Ela consentia com um ato contra a própria neta. Lisa viveu nessa situação durante aproximadamente 3 a 4 anos. No dia 3 de novembro de 1984, Lisa escreveu uma carta de suicídio, pois não aguentava mais viver nessas condições e não conseguia ver outra alternativa. Lisa disse em uma entrevista, abre aspas, eu me senti nojenta, me senti traída, me senti uma ninguém. Eu estava tão cansada de viver, tão cansada de ser ferida, que não sabia uma saída. Eu não tinha ninguém em quem confiar ou contar o que estava acontecendo em casa. Eu estava naquele momento da minha vida apenas sentindo como se eu apenas quisesse ser livre, onde ninguém nunca jamais seria capaz de me machucar novamente. Fecha aspas. Após escrever a carta, Lisa foi trabalhar no Krispy Kreme. Após o seu turno de trabalho, acabou fazendo algumas horas extras. Quando finalizou seu trabalho, pegou sua bicicleta por volta das 2 da manhã e começou a fazer o caminho de volta para casa. Porém, Bob estava à espreita. Quando teve a oportunidade, ele a atacou, apontou a sua arma para Lisa e a sequestrou no seu carro e amarrou, amordaçou e a vendou. Por mais que Lisa tinha como objetivo cometer suicídio naquela noite, algo dentro dela trouxe força suficiente para que ela não desistisse e sim lutasse pela sua vida. Quando percebeu, começou a prestar atenção no que conseguia ouvir e sentir. Quando Bob vendou Lisa, ela conseguiu que ficasse uma pequena abertura na parte inferior, onde ela pôde observar que o carro tinha uma tabela de cor vermelha. Com um pouco de dificuldade, conseguiu ler a palavra Magnum, detalhada no painel. Bob a levou para seu apartamento, onde a abusou de Lisa repetidas vezes. Ela percebeu que seu agressor tinha um bigode pequeno e nariz arrebitado, detalhes físicos que ela usou para poder identificar o seu agressor futuramente. Lisa tentou deixar o máximo de suas evidências no apartamento. Quando Bob permitia que ela usasse o banheiro, tentou deixar o máximo de impressões digitais que conseguia. Todo momento que estava no apartamento de Bob, ela era abusada e ameaçada. Lisa começou a pensar em algumas estratégias para fugir do apartamento. Começou a inventar uma história que tinha um pai muito doente, que dependia dela 100%, que ele sentiria muito a sua falta. Depois de muito tempo de tortura, ela finalmente conseguiu convencer Bob a soltá-la. Depois de 26 horas de horror, Bob colocou Lisa em seu carro e começou a dirigir, passando por um caixa eletrônico e um posto de gasolina. Então Bob disse, abre aspas, diga a seu pai que ele é a razão pela qual eu não matei você. Fecha aspas. Pediu para que ela esperasse 5 minutos e depois poderia retirar a venda. Lisa correu de volta para a casa de sua avó, mas quando chegou lá, teve uma surpresa terrível. Nem a sua avó, nem o namorado de sua avó acreditaram. O namorado da avó de Lisa espancou violentamente, dizendo que era tudo mentira, que ela havia o traído e que ela fugiu. Porém, Lisa foi à delegacia e contou tudo o que havia passado e os policiais acreditaram nela e começaram a investigar. Lisa estava empenhada que o seu agressor fosse preso e forneceu todas as descrições que lembrava para Larry Pickering, detetive que perguntou se ela gostaria de ser hipnotizada, pois poderia lembrar de mais detalhes. Ela concordou. Porém, o namorado de sua avó fingiu ser seu pai e não deu permissão. Logo descobriram que ele abusava de Lisa e foi preso. Pouco tempo depois veio a falecer ainda preso. Lisa foi colocada em um
centro de adolescentes fugitivos e os investigadores levaram uma lista de suspeitos em potenciais. Baseados na característica que pôde sentir e o pouco que pôde ver, ela conseguiu certeiramente identificar Bob. A polícia refez o trajeto que Lisa pensou que Bob havia feito antes de soltá-la e encontrou um caixa eletrônico que ele usou. Cruzando referências da Dodge Magnum registrado na Flórida com os nomes encontrados nos caixas eletrônicos, eles encontraram Robert Joseph Long, que é o Bob. 12 dias após o sequestro de Lisa, Bob foi preso. Entretanto, nesse tempo ele conseguiu fazer mais 2 vítimas. Virginia Lee Johnson tinha 18 anos quando desapareceu na área de Nebraska Avenue entre Follow e Fletcher. Como muitas das outras vítimas, ela também trabalhava com prostituição. Seu corpo foi encontrado no dia 6 de novembro, perto de Murrysbridge Road, no condado de Pasco. Foi encontrado com apenas uma blusa e em volta do seu pescoço havia um tecido e o seu braço estava amarrado com um cadarço. Kim Mary Swan tinha 21 anos e trabalhava como dançarina no Sly Fox. Alguns meses antes tinha decidido que mudaria a sua vida. Kim tinha um bebê de 1 ano chamado Robbie. Eles se mudaram para a casa de seus pais, em Carroll, e logo em seguida se matriculou em um programa vocacional para se tornar técnica médica. A última vez que foi vista por testemunha, ela estava em uma loja de conveniência. Seu corpo foi encontrado no dia 12 de novembro em um viaduto. Na cena do crime havia a mesma fibra vermelha. No dia 16 de novembro de 1984, Bob finalmente foi preso por abuso sexual. Porém, seu julgamento ocorreu apenas no ano seguinte, em 1985, onde foi apresentado ao promotor amostras de sêmen coletadas das vítimas, amostras de fibra, entre outras evidências. Bob confessou os 10 assassinatos e dezenas de abusos sexuais. Ele recebeu 26 sentenças de prisão perpétua sem a possibilidade de condicional. Bob também recebeu 7 sentenças de prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Finalmente, o estado da Flórida buscou e manteve a pena de morte durante o julgamento de 1986 pelo assassinato de Michelle Swims. Bob foi condenado e sentenciado à morte. Bob foi executado por injeção letal no dia 23 de maio de 2019. Liz estava presente no momento de sua execução. Demorou quase 35 anos para que fosse cumprido a sentença. Depois que Bob foi preso, Lisa passou mais algum tempo no centro, mas foi morar com seus tios que a acolheram muito bem. Em 2004, ela se inscreveu na academia de polícia. Mais tarde, ela ingressou no gabinete do xerife do condado de Hillsborough, onde o mesmo departamento que prendeu seu sequestrador e começou a se especializar em crimes sexuais. Lisa teve uma filha e se casou com um colega de trabalho. Esse foi o caso de hoje. Se vocês quiserem que eu fale sobre algum específico, eu tô fazendo uma lista e anotando todo certinho, tá bom? Uma hora eu vou fazer, porque dá muito trabalho e são muitos, tá? Mas pode deixar aqui na descrição que eu faço. Bye!